Opa! Aqui é Rafael Ponte e no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre o Protocol Buffer ou Protobuf para os íntimos. O Protobuf é uma das engrenagens principais no uso de gRPC. O grande motivo da Google estar utilizando o Protobuf em vez de um outro método de serialização, como JSON XML, é que o Protobuf ele serializa os dados de forma binária. Tá? Dessa forma, os dados ficam bem menores, mais compactos e podem ser trafegados muito mais rapidamente e com menor custo na rede ou persistidos em disco. Isso é um dos principais motivos para o uso do Protobuf em sistemas distribuídos. Assim, conseguimos utilizar menos recursos de máquinas e de rede. Mas esse não foi o único motivo para a Google investir e adotar o Protobuf como método de serialização padrão dentro do gRPC. Tá? O segundo motivo, se não o primeiro, dependendo de como você enxerga, é que o Protobuf ele também funciona como uma IDL, tá? Que é uma Interface Definition Language, né? Que é uma linguagem de definição de interface. Ou seja, nós primeiro definimos a nossa interface, nossos dados de entrada, nossos dados de saída e a assinatura do nosso serviço, do nosso endpoint gRPC, tudo de forma declarativa em um arquivo texto com a extensão .proto. E daí, com esse IDL, essa linguagem que utilizamos para definir o esquema dos nossos dados que vão ser trafegados na rede, nós compilamos esse esquema utilizando uma ferramenta como o ProtoC, que é o compilador do Protobuf. E após compilar esse arquivo .proto, nós conseguimos gerar artefatos conhecidos como stubs que nos permitem utilizar na nossa linguagem, na nossa plataforma. Por exemplo, podemos, a partir de um único arquivo .proto, gerar artefatos para diversas linguagens como Java, C, C++, C Sharp, Python, Ruby e muitas outras. Tá bom? Então, o importante aqui é entendermos como podemos definir os nossos endpoints, nossos serviços através do Protobuf. No site do Protocol Buffers tem toda uma documentação extensa ensinando como definir o tal do .proto e todo o esquema necessário para a gente descrever os nossos dados de entrada, os nossos dados de saída e os serviços de gRPC. Então, para a gente poder brincar um pouquinho com o ProtoC e não nos perdermos muito com todos os artefatos de compilação e instalação de software para compilar o .proto, eu vou criar aqui um projeto no Micronaut Launch, né? Então, eu criei um projeto do tipo gRPC Application. Utilizei a última versão estável, utilizei Kotlin com Java 11, coloquei aqui meu Base Package BR com o Zoopedu e disse que o nome do meu projeto é Protobuf. Gerei isto e importei aqui no meu IntelliJ. Tudo bem? Quando você gera o projeto, tá? Ele vai vir com alguns arquivos prontos, mas aí eu já implementei aqui o nosso serviço, que basicamente é um cadastro de usuário. Eu quero cadastrar um usuário na minha aplicação, tá? Dado um usuário, eu quero inserir ele no meu sistema. Então eu criei um arquivo, né, dentro do diretório source main.proto aqui e criei o arquivo funcionário service.proto. E ele tem toda a especificação necessária para gerar os meus arquivos, meus stubs, para que eu possa utilizar, construir e trafegar esses dados e enviar pela rede. Tá? Olhando para o nosso arquivo, ele já tem aqui uma versão, né, que é a versão da sintaxe. Nesse caso, estamos usando o Proto 3, né, que é a versão 3 do Protocol Buffer. Tá? Apesar de a versão 2 estar em grande uso, a própria Google recomenda utilizar a versão 3 porque ela é retrocompatível com a 2 e a tendência daqui para frente, tá? O interessante aqui, tá, nesse momento, é que eu declarei aqui um serviço do tipo RPC, tá? E chamei ele de funcionário service. E disse que ele tem um método remoto do tipo RPC, tá? Que o nome dele é cadastrar e ele recebe uma classe chamada funcionário request que retorna um funcionário response, né? Lembra muito o conceito do protocolo HTTP, né? Request, response. Mas o que é esse funcionário request? Aqui dentro do Protobuf, nós dizemos que esse funcionário request e esse funcionário response são messages, né? São mensagens. Então, eu preciso declarar como essa mensagem ela
a estrutura dessa mensagem, quais são os dados que ela vai conter e o significado de cada um deles. Por exemplo, um funcionário, ele tem um nome, ele tem um CPF, uma idade, um salário, se ele está ativo, o cargo e endereços, um ou mais endereços. Tá? E junto com cada um desses fields, campos que eu tenho que declarar, eu preciso informar qual é o tipo dele, tá? Então, no caso, o nome é uma string, o CPF é uma string, a idade, que é um número pequeno, ele é um int 32, o salário eu optei por double, para informar se o meu funcionário está ativo no meu sistema, eu utilizei um booleano, eu criei aqui um cargo, mas de que tipo é esse cargo? Esse cargo é um enum, eu declarei aqui em cima um enum e disse que o meu funcionário ele pode ser um desenvolvedor, um QA, um gerente. Junto a isso, esse meu funcionário, ele tem endereços, né? Ele pode ter um ou mais endereços, tá? Do tipo endereço, tá? E aí eu também declarei aqui, ó, esse caso não é um enum, se trata de um novo tipo e um novo tipo, uma nova mensagem, e é do tipo endereço. Esse endereço, ele tem um logradouro do tipo string, ele tem um CEP do tipo string e ele tem um complemento do tipo string. Junto a isso, eu preciso dizer que se trata de uma coleção, né, uma lista de endereços. Então, eu adicionei aqui na frente o modificador repeated, né, ok? Para dizer que é um tipo de campo que ele pode se repetir. Da mesma forma, aqui no funcionário response, eu disse que ao responder a minha solicitação RPC, eu retorno o funcionário response. E esse funcionário response, ele só possui um nome e uma data de criação, né? Exatamente quando ele foi criada. Infelizmente, o protobuf, por padrão, ele não traz o tipo date ou o tipo timestamp, que são tipos complexos e não é tão simples representar isso em todas as plataformas, né? Em todas as linguagens de programação. Mas mesmo assim, ele me fornece aqui o tipo timestamp através do import do pacote Google Protobuf e timestamp. É como se fossem tipos extras dentro do Protocol Buffer. Tudo bem? Ou seja, além dos tipos, que chamamos os tipos escalares aqui do Protocol Buffer, os escalar value types, né, como double, float, int 32, sint, fixed, booleano, string bytes, a Google também me fornece esse pacote aqui com alguns outros tipos extras, tá? Que podemos utilizar, como empty, outros tipos de enum, field mask, mixing, e, no nosso caso, o timestamp, que representa aqui uma data, tá bom? Que pode ser trafegada na rede em diferentes plataformas. Tranquilo? Se vocês perceberem, após declarar cada um dos tipos, nós precisamos informar a ordem desses campos, né? Um número que identifica a posição desse campo dentro aqui do nosso .proto, nosso protofile, tá? Geralmente começamos de 1 e vamos até um número muito distante aí, suportado pelo protobuf, tá bom? Isso é importante porque ao trafegarmos esses dados, né, ao serializarmos nossos objetos Java em um protocolo, né, em um formato do tipo protobuf, os nomes dos campos, eles não vão dentro desse protocolo, dentro desse pacote de dados, né? Mas sim somente a posição dos campos. Dessa forma, conseguimos diminuir bastante o tamanho desse pacote que é trafegado na rede. Tudo bem? Então, temos que informar esses campos aqui para ajudar o protobuf a serializar e deserializar os dados. Com o nosso arquivo pronto, né, podemos também adicionar mais opções, né, que chamamos de options, de acordo com a linguagem que nós estamos utilizando. Por exemplo, em algum momento, vamos gerar as classes do protobuf utilizando o compilador do protobuf. E para isso, eu posso dizer que eu quero que todos os arquivos gerados estejam concentrados em uma única classe ou sejam distribuídos por classe. Ou seja, sabe, cada um dessas mensagens em nuns aqui, ó, endereço, funcionário request, por padrão, né, eles podem ser concentrados em uma única classe, mas você pode solicitar para concentrar eles em múltiplas classes, que acaba sendo mais fácil de gerenciar e enxergar dentro do seu projeto. Aqui, se o seu projeto é Java, você pode adicionar um option do tipo Java Package para informar aqui o pacote de onde vai ficar as classes geradas. Apesar de existir aqui já uma cláusula package, né? Esse package, dependendo de plataforma, ele pode não seguir essa mesma convenção do Java.
tudo bem? Pode ser apenas um nome mais simples, talvez porque outras linguagens de plataforma não suportam esse padrão aqui de formar pacote namespace. Então, pode ser que seja diferente e você queira dar um nome mais rebuscado, justamente para ficar padronizado no seu projeto. E por último, toda vida que uma classe é gerada, o Protobuf vai gerar uma classe que ele chama de alter class, tá? E é onde poderia ficar todas essas classes dentro dela ou externas. Então você pode dar um outro nome se você assim desejar. Por padrão, o Protobuf ele vai utilizar o nome da classe, né? Com Camel Case, tudo bem? Então, dado que eu tenho aqui o meu .protobuf e tal, e eu declarei ele aqui para fazer um cadastro, né? Um cadastro de funcionário, eu preciso trabalhar em cima dele. Então, para isso, eu preciso compilar. Tudo bem? Existem ferramentas de comando para isso, mas como estamos no mundo Java e trabalhamos com ferramentas de build, como Maven, Gradle, nós podemos adicionar o plugin aqui, no caso do Gradle, com o Protobuf, né? Já que se trata de um projeto Micronaut, ele já traz o Gradle junto com o plugin do Protobuf. E aqui as instruções para compilar os arquivos do Protobuf, mais uma extensão que é um plugin do Protobuf gRPC em Java. Assim, além dos arquivos de mensagens, né, declarados, esse plugin, essa extensão vai implementar toda a parte de comunicação, stubs, cliente-servidor para para a nossa classe de serviço declarada aqui no nosso Protobuf, tudo bem? Afinal, esse Protobuf aqui, ele gera somente uma interface para esse funcionário service. A implementação não faz parte da sua responsabilidade. Por isso, utilizamos essa extensão aqui de gRPC, ProtoC Gen gRPC Java, para gerar os stubs com base nessa interface de comunicação gRPC. E ele vai utilizar por baixo dos panos o nosso Protobuf e as definições que fizemos no arquivo .proto. Legal. Com isso, podemos brincar aqui um pouco com o Protobuf, tá? Basicamente, o Protobuf são as nossas mensagens, a nossa estrutura de dados que podemos instanciar, imprimir e até escrever em arquivos. Se podemos escrever em arquivos, também podemos ler de um arquivo, trazer para a memória, alterar esse objeto e imprimir ou gravar novamente em disco. Tá ok? Nesse caso, as classes geradas foram aqui, ó, no diretório build, classes, java e br com zup edu, e daqui todas as classes geradas pelo compilador do Protobuf. E aí, o que foi que eu fiz? Nesse arquivo, para a gente brincar aqui um pouquinho com o Protobuf, eu instanciei aqui o funcionário request, né, que é um tipo das nossas mensagens. E vocês vão perceber que o Protobuf, ele se baseia muito em builders. Então, todas as mensagens costumam ter aqui um builder. Então, eu chamei funcionário request, new builder, e saí instanciando aqui, preenchendo aqui os dados, né, o nome, o CPF, a idade, o salário, disse que meu funcionário está ativo, disse qual foi o cargo, né, que é aquela enum que declaramos e foi gerada aqui pelos arquivos do Protobuf, e os endereços, né? Lembra que o endereço é um repeated, né? Repeated, ou seja, é uma lista de endereços. Então, eu posso aqui adicionar um endereço, né? E aí, como o endereço é um tipo de mensagem, eu dei um add new builder aqui nele e adicionei aqui os campos logrador, o CEP, complemento, e buildei, dei um build no final, da mesma forma que para o funcionário request, eu dou um build, afinal estamos trabalhando com builders. Depois eu imprimo aqui os dados desse request, tá? E escrevo ele em disco. Por fim, eu carrego esse objeto, usando o funcionário request, new builder, crio um novo builder, e um builder ele tem um método chamado mesh from, e aí eu leio o arquivo em disco e carrego na memória, altero o cargo, faço o build novamente, tá ok? E dou um print ln. Ou seja, se eu executar aqui essa classe, nós vamos ver o que acontece. Run. E vamos ver. Perfeito. Olha, ele imprimiu aqui o nosso request, né? Nosso funcionário request, ó, com os dados que eu preenchi, exatamente como eu preenchi. Tudo bem? Depois, eu carreguei os mesmos dados da memória, alterei o cargo para gerente e imprimi novamente. Mas, quando eu gravei em disco, que tipo de formato o Protobuf colocou, tá bom? Como eu gravei aqui, eu chamei um arquivo aqui de funcionário request bin,
aqui nós temos ele. Se eu tentar abri-lo, vocês vão perceber que ele não é JSON, não é XML, nem um formato legível pelo ser humano, né? Tá aparecendo alguns caracteres malucos, alguns caracteres a gente entende, mas isso é porque se trata de um formato binário, tá bom? Porque ele é mais compacto e mais fácil de trafegar na rede, mais otimizado. Mas, infelizmente, não é muito bom para que o ser humano leia. Tudo bem? Então, só nisso eu consegui utilizar o protobuf para declarar as minhas mensagens, os meus tipos, instanciar e ler, porque eu compilei no formato e na linguagem Java. Mas, quando eu adicionei aqui esse plugin aqui do gRPC ao protobuf, o compilador gerou mais código para a gente. Vamos lá. Ó, se a gente for em source, que é o código gerado, né, o ponto .java gerado, ponto .proto, você vê que temos aqui ó, o Java, que traz todos os UPEDU, que são os arquivos do protobuf, que serão as mensagens, tá bom? E o service. E temos aqui o que o plugin do gRPC adicionou, que seriam os stubs necessários para a gente poder se comunicar, trafegar esses dados na rede, tá? E aí é onde o gRPC brilha, né? Porque a responsabilidade dele é ter esse protocolo para trafegar dados entre cliente e servidor, adicionando autenticação, balanceador de cargas e diversas configurações necessárias em ambientes distribuídos. E aí, para a gente ver isso funcionando, olha o que eu vou fazer. Eu vou aqui nesse meu código, vou levantar aqui um servidor gRPC, tá bom? Então, quando eu gerei o código, ele tem um objeto chamado Server Builder, e eu disse que ele vai rodar na porta 551, e eu vou adicionar o serviço que seria o meu endpoint, o meu funcionário service declarado aqui ó, no nosso ponto protobuf. E aí, eu levanto, dou um build, starto o serviço e deixo ele rodando aqui, travando aqui a thread. Tá? Mas quem é esse funcionário aqui, esse funcionário endpoint? Eu criei uma classe, tá? Aqui em Kotlin, e que ela estende aqui de funcionário gRPC que foi gerado pelo plugin gRPC lá do protobuf. E aí ele tem uma classe chamada funcionário service impl-base, né? Na qual ele tem todos os métodos do nosso serviço. Nesse caso, só temos um único método, rpc cadastrar. E aí eu sobrescrevi um método, tá? Dei um override nele e implementei a minha lógica de negócio, tá? Que basicamente eu recebo a request e devolvo um response bem simples de volta ao cliente. E como é que eu posso testar esse servidor, tá? O que vamos fazer agora é levantar o servidor. Run. Vou levantar aqui o servidor. Ele vai rodar. Tudo bem? E eu vou testar ele. Tá? Eu poderia implementar um outro cliente Java utilizando todos os artefatos gerados aqui pelo protobuf. Mas eu vou fazer melhor por questão de simplicidade. Eu vou utilizar aqui ó, a ferramenta tá? Bloom RPC. A ferramenta Bloom RPC é que vai me permitir se comunicar com o meu serviço, né, meu endpoint de RPC. O Bloom RPC ele é análogo ao Postman, ao Insomnia, que são clientes REST, né, para API REST. O Bloom RPC tem foco em endpoint serviços de RPC. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o Bloom RPC é adicionar aqui o meu ponto protobuf para que ele saiba se comunicar com o nosso serviço. Pronto. Assim que eu adicionei o ponto proto, funcionário service, ele detectou que tem um método cadastrar. E aí, se eu adicionar aqui, por exemplo, meu nome Rafael Ponte, os dados do meu CPF, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e os demais dados, e submeter, eu devo receber uma resposta. Pronto, recebi o nome Rafael e a data de criado com o nosso timestamp lá no formato que o gRPC entende. Se eu continuar executando, eu recebo a mesma informação. Se eu for no console, eu vejo que a requisição chegou e eu também imprimi a response. Tudo bem? Ou seja, somente com esse exemplo, fomos capazes de entender como podemos declarar a nossa IDL, né, nossa linguagem de definição de interface, utilizando o protobuf. Assim podemos declarar o nosso serviço e diversas mensagens que vão ser trafegadas na rede, que é de fato o nosso esquema. Utilizamos aqui o Gradle, ou poderia ser o Maven para buildar o nosso projeto. Conseguimos levantar um servidor e instanciar a mensagem, escrever em disco e trafegar na rede. Tudo de forma simples, porque o protobuf e o seu compilador nos permite trabalhar sem nos preocuparmos de fato com problemas de tipagem
ou como devemos criar e instanciar os nossos artefatos. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, onde vamos aprender a utilizar o Protobuf e o gRPC com o Micronaut, onde ele vai facilitar boa parte desse trabalho para a gente. Até mais, se cuidem!